Olá pessoal, soma dos termos da PA. O Gauss foi um dos maiores matemáticos de todos os tempos. E existe uma história bem famosa de quando ele tinha uns 9 anos. O professor dele pediu para toda a turma encontrar o valor de 1 mais 2 mais 3 até o 100. O objetivo dessa atividade aqui era deixar os alunos ocupados por bastante tempo. Acontece que ele mal deu a tarefa, o Gauss foi lá e deu a resposta. Como é que se faz essa soma de uma maneira tão rápida? A ideia do Gauss, quando ele era ainda uma criança, foi a seguinte: ele somou 2 vezes. S é a soma procurada, que é de 1 até 100, e eu vou somar de novo, apenas invertendo. Agora fazendo de trás para frente, 100 mais 99 mais 98 até o 1. O que nós temos aqui se eu somar isso aqui? Uma soma mais uma soma são 2 somas. 1 mais 100, 2 mais 99, 3 mais 98. Até lá o 99 mais 2, o 100 mais 1. Então note que interessante. 101, 101, 101, 101. 2 vezes a soma procurada é 101 mais 101 mais 101 até o 101. E eu tenho do 1 até o 100, eu tenho 100 termos igual ao 101. Então note como é rápido somar. 2 vezes a soma é o 101 vezes 100. Ou seja, a soma, eu vou dividir tudo por 2. 101 vezes 100 dividido por 2, que dá 50, porque 100 por 2 é 50. 50 vezes 101, 5.050. Então, essa ideia aqui, nós vamos generalizar para encontrar a soma dos termos de uma PA. Então, a ideia vai ser, nós queremos uma soma e nós vamos fazer 2 vezes, invertendo. Nós sempre teremos essa propriedade de que esse mais esse, no caso aqui dá 101, esse mais esse, no caso aqui dá 101 também, dá sempre o mesmo valor. Então, fazendo as contas, vai ser assim, ó. Considere a PA, vai do A1 até o AN. O meu objetivo é encontrar a soma dos N primeiros termos da PA, ou seja, quanto que vale do A1 até lá o AN. Então, vou fazer o mesmo processo do Gauss. Eu vou somar de novo, só que agora tudo aqui de trás para frente, ó, começando pelo último e acabando no primeiro. Aquela história de somar esse mais esse, então, ó, o A1 mais o AN, depois vem o A2 com o AN menos 1, até o último par lá, que é o AN com o A1. E o que nós temos como propriedade de uma PA? Que o A1 mais o AN aparece aqui, e o A2 mais o AN menos 1 também é esse valor que aparece aqui na frente. O A1 mais o AN, e assim com todas as parcelas. A ideia é assim, ó. Se eu pegar o A1 e somar uma razão, eu chego no A2. Se eu pegar o AN e subtrair uma razão, eu chego no AN menos 1. Então note que isso aqui é igual a isso daqui. Eu vou até repetir, ó. Pega o A1 e soma uma razão, chega no A2. Mas agora, se eu pegar o AN e subtrair uma razão, eu chego nesse aqui. Então, a quantidade de termos que eu tenho aqui é a mesma quantidade de termos que eu tenho aqui. Porque esse aqui tem uma razão a mais do que esse, mas esse aqui tem uma razão a menos do que esse. Por isso que todos os termos são iguais. Se eu tenho um aqui e vai até o N, eu tenho N termos. Logo, 2 vezes a soma dos N termos é o número de termos que multiplica A1 mais AN, dividindo tudo por 2. Aqui está. A soma dos N primeiros termos de uma PA é o primeiro mais o último sobre 2 e vezes o número de termos. Essa é a nossa fórmula. Um primeiro exemplo muito simples
só para ver como é que ela funciona. Qual o valor da soma? 7 mais 10 até aqui o 19. Claro que numa soma assim tão pequena, eu faria somando mesmo no braço aqui, né? 7 mais 10, 17, iria assim até o fim. Mas no caso eu quero testar a fórmula, quero ver como é que ela funciona. Eu tenho uma PA de razão 3, no caso, ó, 7 mais 3, 10, 10 mais 3, 13 e por aí vai. Mas o que eu preciso na fórmula? O primeiro termo, que é o A1, que é o 7. O último termo, que é o 19, que vem para cá. O número de termos, 1, 2, 3, 4, 5 termos. 5 termos. E sobre 2. Daí eu faço as contas, aqui dá 7 mais 19, 26. 26 dividido por 2 dá 13. 13 vezes 5, 65. A soma dos 5 primeiros termos, 65. Um exercício que envolve essa fórmula aqui. Qual a soma dos n primeiros números ímpares? Então, o que eu quero? Eu quero somar os números ímpares. Eu quero isso aqui, ó. 1 mais 3 mais 5 e por aí vai. Os números ímpares são os do tipo 2n menos 1. Ó, quando n é 1, 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. Quando n é 2, 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. Quando n é 3, 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Então, isso aqui é a expressão genérica do enésimo número ímpar. Então, a fórmula é assim, ó. Primeiro termo, A1, que é 1. Enésimo termo é o 2n menos 1. 2n menos 1. Que, inclusive, eu encontrei ele aqui, ó. Quem é o enésimo número ímpar? Se você ainda não se convenceu muito de que é o 2n menos 1. Ó, o AN é o A1 mais n menos 1 razões. Isso aqui é a fórmula do termo geral. Os números ímpares começam com 1, e para avançar eu vou somando de 2 em 2. A razão é 2. Então aqui está o AN. De fato, o enésimo número ímpar é 1 mais 2 vezes o n menos 1. Ou seja, 2 vezes n, que dá 2n's. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1, menos 1. Então aqui está com efeito o enésimo número ímpar, que é o que eu coloco aqui, vezes o n, e sobre 2. O 1 aqui corta com o menos 1, então ficou só o 2n, só o 2n's, vezes esse n aqui, e sobre 2, corto o 2 com o 2, o n vezes n, n ao quadrado. Quando eu somo os números ímpares até o enésimo, dá n ao quadrado. Vamos ver com um exemplo para ficar mais agradável. O que eu quero dizer é o seguinte: a soma dos 4 primeiros números ímpares, 1 mais 3 mais 5 mais 7, dá 4 ao quadrado. A soma dos n primeiros números ímpares dá n ao quadrado. A soma dos 4 primeiros dá 4 ao quadrado. E tem um desenho que mostra isso aí bem direitinho, que é assim, ó. Eu vou pegar essa figura que aparece aqui. 1, mais 3, 1, 2, 3, mais 5, 1, 2, 3, 4, 5, mais 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 mais 3 mais 5 mais 7 é a soma de todos os quadradinhos que aparecem aqui dentro. E quantos quadradinhos aparecem aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4 vezes 1, 2, 3, 4, eu tenho 16. Então é bem interessante, né? 1 mais 3 mais 5 mais 7 eu posso somar assim, esse mais esses 3, mais esses 5 e mais esses 7, ou considerar como sendo a área do quadrado de lado 4, que é 4 vezes 4, 4 ao quadrado, que é 16. E é isso aí.